Olá, olá muchachos! Eu sou Felipe Maumeister, essa é a minha terceira videoaula sobre resistência dos materiais e eu gostaria de agradecer muito as visitas que eu tive no meu canal. Eu não esperava isso, eu vou ser sincero sobre o que aconteceu com esses vídeos. Peguei no final de semana, gravei 2 vídeos e joguei na internet. Esse YouTube é uma coisa de maluco. Eu botei e esqueci. 9 meses depois, nasceu o meu filho. 11 mil visualizações. Muito obrigado por isso. Eu gostei muito do apoio positivo do pessoal. O pessoal acabou gostando muito. Pediram outras aulas e aqui estou. Eu vou continuar essa matéria até um ponto razoável de conhecimento. Eu não quero ser professor. Eu não estou substituindo o professor. Seria mais um reforço para que vocês vejam pelo meu jeito de pensar alguma coisa que talvez vocês não tenham pego na aula, entendeu? Essa aula sobre resistência dos materiais é recomendada para quem já tem conhecimento em cálculo 1 e coisas básicas de geometria. Não que você não possa ver meus vídeos, mas talvez você não compreenda totalmente. Então eu recomendo que você esteja fazendo engenharia ou algum curso que tenha essas matérias. Aí você conseguirá entender melhor o conceito de integral, de área infinitesimal e entre outros. Na minha primeira aula eu dei um resumo sobre o que eu irei explicar. Na minha segunda aula eu iniciei o conceito de área, de momento estático em relação a um eixo qualquer, de centro de gravidade e no fim da aula acabamos fazendo um exercício que descobrimos o centro de gravidade de um retângulo. Eu vou dar uma revisada sobre tudo que a gente fez. Aqui embaixo do vídeo estará um link para você acompanhar os meus vídeos anteriores. Eu não vou repetir tudo, vai ser um breve resumo. Digamos que a gente tem um par de eixos ortogonais. Nesse par de eixos eu vou desenhar uma figura com uma geometria qualquer. A partir dessa geometria eu vou pegar um pedacinho... detalhe, essa figura eu vou fazer só para vocês entenderem. Na verdade é uma barra que todo esse conceito de figuras planas é baseado em barras. Porque a prática é geralmente assim, a gente não vai estudar uma figura plana de um cubo. Geralmente é uma barra. Mais pra frente vocês vão ver por quê. Isso aqui seria isso. Isso é simplesmente como se fosse uma fatia, como se eu viesse aqui nessa barra e fatiasse esse pedaço aqui. Esse verde seria isso. Vamos estudar o que acontece nessa secção transversal. Conforme o curso vai passando, vamos entender que a geometria é extremamente importante para a resistência do perfil. Um perfil, digamos, um perfil em L é diferente de um perfil I, que por sua vez é diferente de um perfil retangular. A gente vai descobrir que, sei lá, no caso de uma viga, para quem faz civil, não há a menor necessidade de você ter essa área aqui. Você vai gastar material sem a menor necessidade. Você pode reduzir o material construindo uma viga em I. Mais pra frente a gente vai conhecer. Vamos voltar pro resumo da aula passada. Essa seria a secção transversal daquela barra. Vamos pegar uma área infinitesimal dessa secção transversal. Vamos chamar ela de dA e a área total de A. A de área, dA de área infinitesimal de área. Como que se acha a área dessa secção transversal? A minha área é determinada pela integral dos meus dAs. Ou seja, é como se eu pegasse todos os dAs de toda essa secção transversal, somasse eles, isso, a soma de cada pedacinho daria a área total. O próximo conceito seria de momento estático. O momento estático seria como se tivesse uma distância y e outra x aqui. O meu momento estático em relação ao eixo x, ou seja, em relação a esta distância. Por que tem o y? Por causa que é a distância entre o dA
e o eixo x, entendeu? É estranho isso, momento estático em relação ao x tem um y, sim, tá certo. Não é essa a distância, é essa. O momento estático em relação ao eixo x é igual à integral do y vezes o dA no domínio de A. O momento estático y é igual à integral do x dA no domínio de A. Bom, a partir do conhecimento de momento estático, conseguimos chegar na fórmula do centro de gravidade. O que isso quer dizer? Que o meu xg seria igual ao meu momento estático em relação ao eixo x sobre a área. O meu momento estático em relação ao eixo x, olha ele aqui, substituí esse valor aqui e deu uma integral sobre uma área. O meu xg vai influenciar na geometria da minha figura em relação, no caso no xg, vai influenciar na minha geometria em y. Então, dependendo de quão esbelta for minha barra no eixo y e o quanto de área eu vou ter nisso, isso vai mudar a posição do meu centro de gravidade. Basicamente é isso. Vou refazer para o y. Como isso aqui parece um negócio extremamente complicado, mas como se trata de figuras básicas, nós conhecemos esta área. Esse dA não é uma incógnita. No caso assim, um retângulo. Qual é a área de um retângulo? É base vezes altura. Então, no caso, não teria essa integral. É que, na verdade, essa tal de base vezes a altura é essa integral. Entendeu? É que, no caso, alguém já fez isso para nós. E, no caso de figuras básicas, esse valor é tabelado. Nós temos o valor dessa integral de dA e acabamos substituindo, e essa fórmula acaba ficando mais básica ainda. Essa é uma fórmula genérica que serve para uma figura composta, formada por uma ou mais figuras básicas. No caso, sei lá, uma área da secção transversal onde tivesse um retângulo e um triângulo. Nós conhecemos a área do retângulo, que é base vezes altura, e a área do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. Então, iremos pegar, basicamente é isso, botar o eixo na base de algum deles, ou em qualquer lugar, ver a altura do YG de cada figura e jogarmos nessa fórmula. A partir disso, conheceremos o XG e o YG da figura composta. Bom, vamos determinar o centro de gravidade de um triângulo retângulo. Eu irei pôr o meu par de eixos ortogonais x e y na base do meu triângulo. Eu poderia colocar em qualquer outro lugar, isso é indiferente. Mas para facilitar os cálculos eu vou botar aqui, porque esse é o primeiro quadrante, onde ficará tudo positivo. Vocês lembram do que precisamos determinar para conseguirmos achar o centro de gravidade? Vou relembrar. Área e momento estático em relação a ambos os eixos. Lembra que eu disse que o momento estático de uma figura conhecida, e sim, estaria num formulário? Pois bem, iremos determinar a área daquela figura sim. A partir daqui, você já saberá qual é a área de um triângulo retângulo. Inclusive, qual é o seu momento estático em relação a um eixo que passa na sua base e à esquerda da sua altura, no seu ângulo reto aqui. Isso será um conhecimento guardado. Sempre que tiver um triângulo, você, a partir de uma outra fórmula chamada de Steiner, em qualquer outro eixo, a partir desse conhecido, você chega em qualquer outro momento estático, em qualquer outro CG. Então temos que determinar a nossa área, o nosso momento estático em relação ao eixo x, momento estático em relação ao eixo y. A partir dessas três fórmulas conseguimos determinar o meu centro de gravidade x e o meu centro de gravidade y. Qual seria a minha área? Seria a base vezes a altura
daria um retângulo dividido por 2, a área de um triângulo. Vamos determinar o momento estático em relação ao eixo x. Meu momento estático em relação ao eixo x é a integral do meu y vezes o dA no domínio de A. Qual seria o meu dA? Para descobrir o dA, eu irei dividir esse meu triângulo em partes infinitesimais de área. No caso de uma integral, não há necessidade dos dois lados serem infinitesimais. Há um recurso que um lado eu posso manter constante e o outro lado é infinitesimal. No nosso caso, a base ficará constante e o infinitesimal seria a altura. Eu chamei essa altura de dy e a base desse novo retângulo de x0. A área desse retângulo seria dy vezes x0. Vamos fazer aqui no cantinho. Qual seria o meu dA? Seria essa área achurada aqui, ó. Isso seria o meu dA. x0 vezes dy. Eu consigo a área desse retângulo. Essa parte aqui, inclinada, ela é desconsiderada, porque quando você está mantendo um tamanho x0 total, esse meu dy ele é tão pequeno que você confunde essa parte inclinada com uma parte reta. Ela na verdade é simplificada. Qual seria o meu x0? Porque eu falei x0, mas a medida que eu tenho do meu triângulo é só o tamanho da base e só o tamanho da altura. Vamos descobrir o x0 por relação de triângulo. Por semelhança de triângulos, eu sei que essa altura está para esta base, assim como esta altura pequena está para esta base pequena também. Qual seria essa altura maior? Eu chamei de y a diferença entre o eixo x e essa nossa área infinitesimal. Nosso y, só para ficar claro, ele está variando de 0 até h. Por semelhança de triângulo, tamanho grande está para a base grande, assim como o tamanho menor está para a base menor. Essa altura aqui não pode ser o grande menos o y, não dá esse tamanho? O grande menos o y dá esse, está para x0. O que queremos achar? x0. Então, só jogar o x0 que está dividindo, passa multiplicando, pega todo esse termo e passa dividindo, inverte ele aqui. Esse é o nosso x0. O próximo passo agora é pegar este dA e substituí-lo no momento estático. Então ficará a integral de y vezes o dA vai ser vezes x0 dy. O x0 nós já achamos a relação entre a base e a altura. Então o próximo passo vai ser substituir esse aqui e substituir esse aqui. Então seria esse aqui e esse aqui. Tá. Só que agora o nosso domínio não é mais o A, porque agora eu estou deixando de integrar em dA. Eu estou agora integrando em dy. Lembra do meu y que eu estou falando que está variando de 0 a h? Pois bem, esta é o nosso novo domínio. Então, quando eu fizer a integral vai ser de 0, que seria esta ponta, e o y subindo até o final, h. Para deixar nossa fração com uma cara mais amigável, vamos distribuir o y para dentro desse parênteses. Tanto o meu b quanto o meu h são constantes. Logo, eles podem cair fora da integral. Então, eu vou passá-los para cá. Por uma propriedade da integral, eu consigo dividir essa em duas outras integrais. Este h, como é constante, cai fora. Tudo certo até agora? O que eu fiz? Eu só dividi uma integral de uma subtração em duas outras integrais, para ficar mais fácil de visualizar. Eu vou isolar o BH aqui de novo. Ó.
Qual seria a integral de um y dy? Caso você não saiba, procure na internet, ou você deve ter aprendido em cálculo, onde você pega o expoente, soma mais 1, pega o expoente dele e divide por isso. O expoente desse y é 1, né? 1 mais 1 sobre 1 mais 1, de 0 a h, menos integral de y ao quadrado. Y ao quadrado, só para visualizar melhor, mais 1 sobre o ao quadrado, né? Mais 1, de 0 a h. Vou reescrever. Certo? Já integrei. O próximo passo seria substituir os limites de integração. Eu substituo o h nos dois y, menos substituo o zero nos dois y. Eu vou pular essa parte e substituir o zero, porque seria 0 vezes qualquer coisa é 0 e 0 vezes qualquer coisa é 0. Então só vou substituir o h. Para visualizar melhor, eu vou substituir o h em vermelho. Certo? Só joguei aqui dentro, substituindo no lugar do y. Próximo passo é você visualizar aqui, isso é um h ao quadrado vezes h ao cubo, menos um h ao cubo aqui. Vamos fazer essa fração. Podemos achar o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3. Um jeito fácil de achar o mínimo múltiplo comum que nunca dá errado é multiplicar os dois dividendos. 2 vezes 3, 6. Aí você faz 6 dividido por 2 é 3, então seriam 3h ao cubo. Menos 6 dividido por 3, 2 vezes h, 2h ao cubo. 3 menos 2, 1. Então seria h ao cubo sobre 6. Eu posso cortar este h ao cubo com este h, ficando h ao quadrado. Podemos concluir que o meu momento estático em relação ao eixo x é igual a bh ao quadrado sobre 6. Vou transportar isso para aqui para cá. Caso você não lembre, iríamos achar a área, momento estático em relação ao eixo. O próximo passo seria achar o xg e o yg. Vocês lembram qual é a fórmula do yg? Nós não temos essas duas informações, o momento estático em relação ao eixo x e a área total, só substituir. Como eu tenho duas frações, eu posso pegar essa que está dividindo e multiplicar invertido. Eu posso cortar b com o b e esse quadrado com este h. E simplificar esse 2 com esse 6, tornando-se 1/3. Conclusão que meu yg é igual a h sobre 3. Caso você refaça tudo o que eu fiz, mudando ao invés de ser o momento estático em x para o momento estático em y, você achará algo parecido com isto. Logo, quando você jogar nesta fórmula, que será esta, o meu momento estático y será este e a minha área será esta. Cortando e cortando, o nosso xg será este. O que podemos concluir com essas duas informações? Se eu pegar esse meu triângulo retângulo a partir do meu eixo 0, 0 aqui e andar 1/3 da minha base e 1/3 da minha altura e segurar nesse ponto, todo esse perfil ficará em equilíbrio. Ele não tentar tombará nem para um lado nem para o outro. Esse é exatamente o centro
onde todas as áreas e massas dessa secção transversal se equilibram. A mesma coisa do que o centro de uma barra. O meu XG tenta sempre ser no meio dela. No caso de um triângulo, o meu centro de gravidade seria a 1/3 da base e 1/3 da altura. Mais ou menos aqui, ó. Então, quais seriam as coordenadas do meu centro de gravidade? Meu centro de gravidade teria como coordenada x, uma base sobre 3, e como y, um h sobre 3. Neste vídeo, determinamos o centro de gravidade de um triângulo retângulo. Eu espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, comentem neste vídeo, repassem para seus amigos. Espero que esse vídeo abranja o maior número de pessoas possíveis. Afinal, eu quero compartilhar o conhecimento. Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima. Tchau!